Uma boa tarde a todos vocês, namastê a todos, saudações, sejam bem-vindos a mais uma live. Leone, muito obrigado pela rosa. Gente, vocês estão me ouvindo bem? A música. Obrigado, Ana Andrade, pelo presente. Boa tarde a todos que estão chegando agora, namastê a todos. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Minha voz está boa? Como que tá? A Leone escreveu, está falhando. E agora, está falhando ainda? Voltou ao normal já? Então, gente, esta live será sobre a rebelião de Lúcifer, segundo o livro de Urante. Estarei trazendo para vocês nesta live este assunto. Eu peço para vocês compartilharem esta live com mais pessoas. Peço para vocês curtirem esta live também. Quanto mais pessoas tiver na live, melhor, porque mais pessoas recebem esse conhecimento que vão ajudar muito na sua vida, no seu processo evolutivo, quando as pessoas entendem realmente o que aconteceu no passado com o nosso universo e com os seres que influenciaram a nossa vida até os dias de hoje nesse mundo. Então estarei dando início no tema a rebelião de Lúcifer, mas eu peço que qualquer dúvida que tiverem ou perguntas, que vocês fiquem à vontade para tirar suas dúvidas e esclarecer. Então vou dar início ao tema, a rebelião de Lúcifer. Então, gente, segundo o livro, Lúcifer, ele era de uma classe de seres que se chama Lanonandek. Ele era um Lanonandek primário, porque tem também os Lanonandeks secundários. Por exemplo, no caso de Satã, ele é um da classe secundária, mas Lúcifer, ele é um Lanonandek da classe primária. Então, Lúcifer, ele é que aonde se tem 700 mil Lanonandeks, todos iguais a ele. Arcturizando, boa tarde, namastê, fica à vontade na live. Então existe 700 mil Lanonandeks primários e Lúcifer é um deles. Lúcifer é o número 37 entre esses 700 mil Lanonandeks primários. Boa tarde a todos, agora na live, fiquem à vontade na live. Arcturizando, até agora não foi revelado ainda, canalização. Então, gente, Lúcifer, ele era brilhante em todos os seus caminhos. Tudo que ele fazia com perfeição. Tanto que Lúcifer, ele foi perfeito desde o dia que foi criado. E diferente dos outros seres que precisam passar por um processo evolutivo para ascender, Lúcifer, ele já nasceu perfeito. Quem criou Lúcifer foi Jesus, Micael de Nébado, que é o nosso Deus aqui do nosso universo. Ele foi quem criou Lúcifer. Então, Jesus é o pai de Lúcifer. Então, gente, Lúcifer, ele
tinha experiência com vários serviços aqui dentro do nosso universo. Tanto é que ele era indicado pelos seres Melquisedeques quando tinha algum serviço difícil para fazer no universo. Eles indicavam Lúcifer porque ele era muito brilhante em tudo que ele fazia com perfeição. É isso mesmo, Silvio, que você escreveu. Lúcifer, ele era dirigente executivo de um grande sistema, que é o sistema de Satânia, aonde ele estava sob o domínio de 607 mundos. Então, o sistema de Satânia, gente, é o nosso sistema, tá? E em um certo momento, no coração de Lúcifer, se achou iniquidade, ele começou a questionar Universal, porque até então ele nunca tinha visto o Pai Universal, porque não são todos os seres que veem o Pai Universal, apenas os seres que estão mais próximos ali da Ilha do Paraíso, e os filhos Micaéis, igual Jesus, que são seres que veem. Os anciãos dos dias, por exemplo, veem o Pai Universal. Só que muitos seres dos universos, a maioria dos seres dos universos locais, igual esse nosso universo aqui, de Nébado, é um universo local, eles não conseguem ver o Pai Universal. Então, entrou a dúvida no coração de Lúcifer, na mente de Lúcifer, de que essa história de Pai Universal, ele começou a duvidar e acreditar que era uma mentira dos Micaéis. No caso desse nosso Jesus, né? Ele acreditava que era uma mentira de Jesus para poder ter o domínio completo dos universos. Dos universos não, desse universo, né? Na época, Jesus ainda não tinha completado as 7 auto-outorgas. Ainda faltava ele completar a sua auto-outorga aqui no nosso mundo, durante a Terra, né? Ele ainda não tinha completado. Então, Jesus ainda não era certo desse nosso universo. Ele representava o Pai Universal aqui nesse universo e ele tinha autoridade, mas não tanta quanto quando ele conseguiu cumprir as suas 7 auto-outorgas, aonde ele foi nomeado pelo Pai Universal, Deus desse universo. Então, naquela época, Jesus não sabia qual atitude tomar com relação a Lúcifer e ele buscava conselhos do seu irmão Emanuel. Emanuel aconselhava Sananda, né? Jesus. E também Jesus buscava conselhos dos anciãos dos dias, aonde eles, obrigado Ana Andrade pelas rosas, eles aconselhavam Jesus da melhor forma possível, como agir naquele tempo, antes de Jesus ser o Deus ainda desse universo, antes dele ser soberano totalmente. Então, gente, o que aconteceu nesse processo todo? Quando Lúcifer teve essa ideia de ficar contra a administração de Jesus do universo, de ficar contra Jesus, ele dizia: eu reconheço você como meu pai, disse para Jesus, mas eu não te reconheço como Deus, como meu Deus. Então, Lúcifer, ele começou a tentar convencer Satã também a ficar do lado dele. Satã era o braço direito de Lúcifer, era o assistente de Lúcifer. Então, demorou alguns meses até Lúcifer conseguir convencer Satã, conversando ali, até que Satã se rendeu à lábia de Lúcifer, né? E aí começou a acreditar na causa de Lúcifer. Satã, ele é um Lanonandek, só que ele é secundário. Ele não é primário, assim como Lúcifer.
ele é também um Lanonondex Satã, mas de uma classe inferior à classe de Lúcifer. Então, gente, em todo esse processo, deixa eu ver, a Silvia escreveu. A Silvia escreveu: Lúcifer atualmente é um soberano caído e deposto de Satã. É isso mesmo, Silvia. Então, gente, o que aconteceu? Satã se uniu a Lúcifer. Ele já era assistente de Lúcifer, mas quando Lúcifer se rebelou contra Jesus, aí Lúcifer conseguiu convencer Satã a ficar do lado dele. E Satã convenceu o príncipe planetário, que era na época o príncipe planetário da Terra, que se chamava Caligaste. Ele ainda está aqui na Terra até hoje. Só que ele não tem mais esse cargo de príncipe planetário. Quem tem o cargo de príncipe planetário na Terra hoje é o Arcturizano. Só que na época era Caligaste. Mas Caligaste ainda está aqui na Terra, e Caligaste ele é adorado como diabo aqui na Terra. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Nath, boa tarde. Então, Nath, na verdade, nenhum bruxo segue Lúcifer. Eles seguem o diabo, que é Caligastia. Então, gente, o que acontece? Satã veio convencer o Caligastia a ficar do lado de Lúcifer na rebelião. Caligastia aceitou ficar do lado de Lúcifer nesta rebelião a qual ele estava causando nesse universo. Uma boa tarde a todos que estão chegando agora na live. Fiquem à vontade aqui. Peço para vocês compartilharem esta live com algum amigo que você conhece ou algum grupo de WhatsApp. Então, gente, em todo esse processo que ocorreu, Abaddon, que era um dos assistentes de Caligastia, e Beelzebu também. Esses seres que vocês conhecem, ouvem falar, eram assistentes de Caligastia. Caligastia é o príncipe deste mundo, o príncipe caído, tá? Por isso que quando Jesus estava na Terra, ele falava algumas coisas sobre o príncipe deste mundo para os discípulos. Tem uma passagem que ele disse assim: eis que vem o príncipe deste mundo e eu não tenho nada com ele. Quando Jesus estava aqui na Terra, lá no deserto, que ele foi tentado pelo diabo, quem foi tentar Jesus? Se uniu os três: Lúcifer, Satã e Caligastia. Sírios, muito obrigado pela rosa. Eles se uniram para tentar atrapalhar a missão de Jesus aqui na Terra, lá no deserto. Então, gente, mas Jesus venceu eles facinho ali no deserto, com aquelas palavras que ele disse, que todos conhecem da Bíblia, né? E da história de Jesus. Rosa Nepinto 169, muito obrigado pela rosa, tá? Então, gente, Jesus venceu os três aqui na Terra, quando ele estava aqui, cumprindo a missão dele. A partir do momento que Jesus venceu os três aqui, Jesus veio trazer libertação para a humanidade aqui na Terra e tirar a humanidade pela rebelião de Lúcifer. Então Jesus veio libertar a humanidade aqui da Terra. Infelizmente, Satã conseguiu convencer 37 príncipes planetários, contando com Caligastia naquela época, 37 a ficar do lado de Lúcifer na rebelião. Então, 37 mundos caíram, inclusive a Terra. E Jesus veio para a Terra na época, há 2000 anos atrás, para tirar a humanidade dessa escravidão de Lúcifer, ao qual a rebelião trouxe para a humanidade. Deixa eu ver. Muito obrigado,
Bruna de Sirius, muito obrigado pela rosa. É verdade, Silvia. Lúcifer e Satã, eles reinaram, gente, por muito tempo aqui nesse universo. Eles tinham total liberdade para ir e vir. Eles ficaram por quase 200 mil anos no tempo daqui da Terra, reinando nesse universo. Porque o que acontece? Jesus, que no livro de Urante é chamado de Micael de Nébado, ele tem muita misericórdia, tá? Ele é o pai de Lúcifer. Então, imagina um pai ver um filho fazendo as coisas erradas e ficar prolongando o tempo para decidir qual castigo vai dar para o filho. Então, se passaram quase 200 mil anos. Então, Silvia, Lúcifer, ele reinou no total, contando com o período que ele nasceu até depois por mais de 500 mil anos. Só que esses 200 mil anos que eu estou dizendo é depois da queda da rebelião, entende? Então, o que acontece? Aí Jesus, com todo o amor e com toda a sua misericórdia, ele ficava sem saber qual decisão tomar. E Gabriel de Salvington, que é o braço direito de Jesus, ele resolveu tomar a frente, né? Ele pegou a bandeira de Jesus, a bandeira que simboliza a Trindade, que tem uma cor azul celeste e branco também na bandeira. Aí ele foi até lá, próximo da onde estava Lúcifer, Satã, e colocou aquela bandeira ali. E Lúcifer também pegou sua bandeira. A bandeira de Lúcifer era uma bandeira vermelha que tinha um fundo preto. E naquele momento houve-se batalha no céu. Então, gente, a batalha fala nas entre Arcanjo Miguel e Lúcifer. Na verdade, no livro de Urântia fala que era Gabriel de Salvington, que era o comandante que Jesus tinha, que tomava conta da administração do universo. Então ele que tomou a frente desta batalha. Aí diz que houve batalha no céu, só que a batalha não foi física. Ela é muito mais terrível, que colocaria em jogo a vida eterna daqueles seres. Então Gabriel, ele não queria admitir a rebelião de Lúcifer, e ele tomou as dores de Jesus e foi levar o caso em diante para ver o que poderia ser feito nesse caso de Lúcifer. Então Gabriel, ele foi levar esse caso até os anciãos dos dias. Os anciãos dos dias, gente, são aqueles que decidem o destino dos universos. Gente, vocês estão me ouvindo bem? A Nath, ela disse que travou. Vocês estão conseguindo me ouvir? Estão me ouvindo? Tá travado? Como tá a live? A Silvia, ela disse que tá tranquilo, então tá tudo tranquilo, né, gente? Vou dar continuidade. Então, aí Gabriel, ele também levou esse caso para o Versa, que é um local onde tem muitos seres que resolvem também essas situações, e tem levado também para os pais da constelação, que são seres que também resolvem essa parte de justiça, né? Parte judicial, e para os anciãos dos, que são a ordem mais elevada de decisão, ao qual, quando é feito um julgamento, os anciãos dos dias são eles que decidem se aqueles seres serão extintos do universo ou se serão perdoados. Os anciãos dos dias, eles estão lá, eles têm acesso
a Ilha do Paraíso, aonde o Criador Universal está, e eles também têm acesso ao super-universo e têm acesso também aos universos locais. Então, um dos questionamentos de Lúcifer também, na rebelião, tinha sido que os anciãos dos dias ficam interferindo até nos universos locais. E Lúcifer, ele disse para todos os seres que ficaram do lado dele na rebelião, para anjos e para homens: se vocês declararem sua independência, os anciãos dos dias não poderão interferir mais nos universos locais, porque eles terão que respeitar o governo independente de todos nós aqui nesse universo. Então, Lúcifer, ele questionou e foi contra a administração dos anciãos dos dias sobre sobre os 7 universos, né, super-universos, só que ele falava exclusivamente do 7º super-universo nosso, Orvorton, aonde está localizado o nosso universo Nébadon. Então, Lúcifer era contra a influência dos anciãos dos dias no nosso universo aqui de Nébadon, nosso universo local. Regina, boa tarde, à vontade na live. Então, nesse processo todo, Lúcifer era contra a existência do Pai Universal, que ele não acreditava que existia o Pai Universal. Ele alegava que isso era uma mentira de Jesus, que tinha um Pai Universal. Ele negava a influência dos anciãos dos dias no nosso universo local aqui de Nébadon, porque ele achava que os anciãos dos dias não tinham que interferindo em outros universos. E também negava que vários espíritos finalitores estavam apoiando a lei dos filhos micaéis de dizer que existia um Pai Universal, e Lúcifer acreditava que era tudo mentira isso, para eles dominarem todos os universos. Então Lúcifer, ele queria criar um governo sem precisar adorar ninguém, aonde todos seriam independentes e fariam o que quiserem, sem precisar prestar esclarecimento para nenhum ser superior. Isso que Lúcifer queria fazer no universo. Então, Gabriel de Salvington, ele foi um dos primeiros que percebeu isso em Lúcifer. Não só ele, mas alguns também seres evoluídos, que agora não lembro se eram os União dos Dias ou se eram os Anciãos dos Dias, porque são nomes parecidos, mas são classes diferentes de seres que perceberam. E Gabriel de Salvington também foi um dos que perceberam rápido que Lúcifer estava estranho. Então, Gabriel de Salvington levou esse caso para o Versa e foi buscar conselho lá com vários seres evoluídos que tem ali, que não me lembro agora o nome desses seres, e foi buscar conselho do que fazer, quais eram as medidas que deveriam ser tomadas caso houvesse uma rebelião da parte de Lúcifer. E realmente foi o que aconteceu. Teve a rebelião de Lúcifer naquele momento. Zena, boa tarde, namastê, fique à vontade na live. Então, gente, aí o que acontece? Os anciãos dos dias, eles são aqueles que decidem, né? Então, Jesus cumpriu a auto-outorga dele aqui na Terra, a última, a 7ª, aonde ele se transformou o Deus soberano desse nosso universo de Nébadon. Aí ele foi até lá nos dias a pedir conselho para os anciãos dos dias para saber qual a decisão para tomar sobre esse caso de Lúcifer, sobre a rebelião. Então os anciãos dos dias disseram, Jesus foi perguntar sobre Satã, na verdade, para os anciãos dos dias, se ele poderia também prender Satã junto com Lúcifer, interná-los em um certo local
para que ele não conseguisse mais levar a queda para nenhum outro mundo desse universo. Então os anciãos dos dias disse para Jesus: sim, você pode prender Satã e internar junto com Lúcifer e junto com aqueles que ficaram do lado de Lúcifer na rebelião, pode interná-los e prendê-los num certo local e deixá-los lá até o dia do juízo, do julgamento, aonde vamos decidir se ele será extinto ou se não. Mas vai depender só dele, se ele ou não. Se Lúcifer se arrependesse junto com Satã, eles não iriam ser extintos. Eles poderiam até ser perdoados. Mas o problema é que eles não se arrependeram. O orgulho de Lúcifer era tão grande que, ainda que ele percebeu que estava fazendo besteira depois de muitos anos, quando já estava preso, o orgulho dele foi tão grande que ele não voltou atrás e continuou com aquele pensamento maligno e aquelas intenções de que deveria a rebelião continuar, ainda que ele estava preso. Os anciãos dos dias disseram para Jesus: pode prender Satã sim, mas com uma condição, desde que Satã ele ainda possa conversar com os príncipes planetários dos mundos caídos que estão sem seu príncipe planetário ali, obtendo suas funções. Satã pode ter esse acesso enquanto não se colocarem um novo príncipe planetário naqueles mundos caídos. Ana Andrade, muito obrigado pelas rosas. Então, gente, Jesus disse que tudo bem, estava feito o acordo, e assim foi feito. Satã tinha direito de ir até os mundos caídos, conversar de forma liberal com os príncipes caídos daqueles mundos. Para ser sincero, não entendi o porquê desta oposição desses anciãos dos dias com relação a isso. Não consegui entender por qual motivo. É verdade, Silvio. Essa guerra colocou em risco a vida eterna. Foi uma guerra muito terrível. Então, Jesus, para evitar que Satã tivesse todo esse acesso ainda nos mundos caídos para conversar com os príncipes planetários caídos, Jesus foi esperto. Jesus fez uma reunião com alguns seres da confiança dele aqui nesse universo e iriam colocar imediatamente nesses mundos caídos príncipes planetários temporários até que eles nomeassem um príncipe planetário fixo naqueles planetas. Aqui na Terra, no caso de Urântia, foi colocado um Melquisedeque na época no lugar de Caligácia. Quando Caligácia tinha caído, ficou um bom tempo um Melquisedeque cumprindo a função de príncipe planetário da Terra. Então Satã perdeu acesso à Terra e perdeu acesso a todos os mundos aonde Jesus autorizou príncipes planetários temporários até eles decidirem quem seria o príncipe planetário definitivo daqueles mundos caídos. Jesus, nosso Salvador, nosso Criador, nosso Mestre Sananda, Micael de Nébadon e Yeshua, foi muito sábio nessa decisão. Júlia, boa tarde, fique à vontade na live, em colocar príncipes planetários temporários no lugar dos caídos para que Satã perdesse a esses mundos caídos. Então Satã se deu muito mal, porque ele teve que ficar só preso lá junto com Lúcifer, sem poder ter acesso a esses mundos. Então, gente, Jesus é tão misericordioso que ele ofereceu misericórdia para todos aqueles que caíram na rebelião de Lúcifer e ofereceu misericórdia para o próprio Lúcifer e para Satã, para Caligácia, mas infelizmente esses três, Lúcifer, Satã e Caligácia, rejeitaram a misericórdia de Jesus e ainda criticaram e zombaram
de Jesus, da misericórdia de Jesus. E existiam muitos serafins que eram caídos, que caíram na rebelião, que aceitaram a misericórdia de Jesus. Muitos querubins que caíram, aceitaram a misericórdia. Muitos anjos, muitos seres aceitaram a misericórdia de Jesus. Mas, infelizmente, Lúcifer e Satã e o príncipe planetário Caligástia e vários outros príncipes planetários não aceitaram a misericórdia, e quando chegar o dia do julgamento, os anciãos dos dias darão as ordens de extinção deles do universo. Então, gente, entrou um Gerson aqui na live e escreveu: que ensinamentos são esses? Se alguém pregar outro evangelho que não seja esse, seja anátema. E se alguém pregar outro evangelho que não seja esse, seja anátema. Genilson, na verdade Genilson, não é Gerson. Genilson, vou te dizer uma coisa. Em primeiro lugar, esse ensinamento é do livro de Urântia. Em segundo lugar, você poder falar de Bíblia aqui na live, fala na língua hebraica, escreve aqui no hebraico. Não fala em português, porque a tradução portuguesa para o Brasil está cheio de erros e traduções. Existem palavras em hebraico que não podem ser traduzidas para o português. Então, os tradutores que traduziram para o português, muitas coisas eles colocaram suas interpretações pessoais. Então, por favor, antes de debater aqui na live sobre o que você está debatendo, tenha compreensão sobre a Bíblia nos textos originais na língua hebraica. O livro de Urântia é a Bíblia dos Pleiadianos. É a quinta revelação de época que nós recebemos na Terra dos seres de luz que vem da parte de Deus. O livro de Urântia ele tem 3.000 páginas, e se você ainda não conhece, eu te convido a ler para você ter uma compreensão maior sobre todo esse assunto. Então, você pediu para explicar um pouco desse livro, eu vou te explicar. O livro de Urântia, ele é um livro que foi trazido para a Terra em 1931, só que ele foi publicado somente depois da Segunda Guerra Mundial, em 1955, pela Associação Urântia, na língua inglesa, e depois foi traduzido para várias línguas, em várias partes desse mundo. Ele é um livro que foi revelado pelos seres de luz. Só para você compreender melhor, ele é a quinta revelação de época, e eu vou te explicar o porquê. A primeira revelação de época foi o antigo príncipe planetário que teve na Terra, que se chamava Caligástia. Ele foi o primeiro, antes dele cair, antes da rebelião de Lúcifer, ele veio para trazer para o ser humano a visão de que existe um Deus que é acima da natureza. Porque naquela época, no princípio da criação da humanidade, se acreditavam que os deuses eram a própria natureza, o sol, a lua, a chuva, os trovões. Então esse príncipe planetário Caligástia, ele foi trazido para a Terra para trazer para aquele humano primitivo da época a visão de que existe um Deus acima da natureza e que é criador da própria natureza. Então o príncipe planetário Caligástia, ele caiu, e aí veio a segunda revelação de época, que foi Adão e Eva. Adão e Eva, ele veio para cá para estudar processos biológicos sobre a vida desse planeta Terra e também para colaborar com a vida na Terra, trazendo conhecimento para a humanidade através de todo o processo que Adão e Eva já tinham adquirido muito antes de vir na Terra. Veio também trazer esse conhecimento para a humanidade sobre a vida. Então, Adão e Eva foi a segunda revelação de época. A terceira revelação de época foi um Melquisedeque,
que veio para a Terra. Melquisedeque, ele veio também trazer muitos conhecimentos para a humanidade sobre Deus, sobre espiritualidade. Foi a terceira revelação de época. A quarta revelação de época foi Jesus, nosso mestre criador desse universo, que veio para a Terra. E ele veio bem naquela época ali, onde César imperava, né, naquela região. Então Jesus, ele veio trazer a quarta revelação de época, que foi trazer a luz, e com a morte na cruz, ele veio trazer a liberdade humana de poder alcançar a iluminação, veio trazer para o ser humano o conhecimento da conexão com Deus. Jesus veio trazer o ajustador do pensamento para todos nós, seres humanos. Jesus, ele veio trazer a visão de que o Espírito de Deus nos guiaria em toda a verdade. Então, Jesus foi a quarta revelação de época ao qual foi trazida para esse planeta, para a humanidade. Ainda não foi suficiente, porque a humanidade matou ele na cruz. Ainda a humanidade não entendeu a mensagem de Deus para nós. Então, precisou vir a quinta revelação de época, mas a quinta revelação de época veio diferente. Não veio em forma de um ser humano, em forma de uma pessoa, mas veio em forma de um livro, e eu te apresento o livro de Urântia. A quinta revelação de época, que foi um livro revelado de uma forma sobrenatural, totalmente diferente de tudo aquilo que você já ouviu falar sobre livros até hoje. Foi revelado de algumas formas aonde juntaram essas revelações e formaram o livro de Urântia, que é um livro que tem uma média de 3.000 páginas. Quem escreveu o livro de Urântia foi a Associação Urântia, com as revelações escritas por médicos psiquiatras, por um paciente de um desses médicos também, que teve uma revelação onde um ser de luz começou a falar na boca dele, e a esposa dele chamou esse médico psiquiatra para ele ver o que estava acontecendo, e aquele médico psiquiatra já tinha começado a escrever um pouco sobre algumas partes do livro de Urântia, e ele juntou com aquela revelação que aquele paciente estava falando, e ele começou a escrever ali, e começou a aumentar o livro de Urântia, Livre a Namastê na live, e várias outras formas. Teve médicos, psiquiatras, que eles se reuniam, eram amigos, e eles também tinham um cofre que eles colocavam ali na frente deles, e eles faziam perguntas para aquele cofre, e a resposta se materializava ali, escrito em papéis sobre aquelas perguntas. Foi uma revelação incrível, a construção do livro de Urântia, aonde uniram essas revelações e encaixaram os pedaços e formaram esse incrível livro de 3.000 páginas. O livro de Urântia, ele fala sobre tudo que vocês possam imaginar que envolve a nossa evolução aqui na Terra, tanto espiritual como muitas revelações sobre o universo. Quem quiser saber sobre os arcanjos, eu encontrei no livro de Urântia, está na página 407 ou 406. Depois vocês dão uma analisada lá. É 406 ou 407. É alguma coisa assim. Então, gente, eu aconselho, quem é novo aqui na live, está chegando agora, procurar o livro de Urântia. Então, deixa eu ver aqui o nome mesmo da pessoa. Então, este é o livro de Urântia. Então, gente, dando continuidade a tudo isso que eu estava aqui falando sobre essa rebelião de Lúcifer, as religiões, né, como eu já disse em lives passadas, elas fazem uma confusão. Elas confundem Lúcifer com Satanás, com o diabo. Lúcifer
é um Lanonandek primário, que é acima do cargo de Satã e do cargo de diabo. O cargo de Satã e o cargo do príncipe planetário Caligácia, que Caligácia é conhecido na Terra como diabo, né? Eles são Lanonandeks também, só que eles são secundários, de segunda linhagem. Lúcifer é um Lanonandek de primeira linhagem. Só para vocês terem ideia, Lúcifer foi feito perfeito desde que ele nasceu. Desde que Sananda criou Lúcifer. Quem não sabe quem é Sananda, gente, é Jesus, tá? E no livro de Urântia se chama Micael de Nébado. Desde que Jesus criou Lúcifer, criou ele perfeito. Diferente dos outros seres que têm que passar pelo processo evolutivo, Lúcifer, ele não precisava evoluir, ele já estava evoluído. Lúcifer era tão evoluído que ele estava no mesmo nível de autoridade desse universo que os pais da constelação. Então ele era muito respeitado por vários seres. Tanto é que quando ele causou a rebelião, vários seres não acreditariam que um ser tão perfeito poderia errar. E por isso aceitaram a rebelião de Lúcifer e ficaram do lado de Lúcifer. Ele tinha uma beleza inigualável. Ele era muito sedutor, era muito brilhante em tudo que fazia. Infelizmente, ele se sentiu demais, se achou mais do que deveria, que ele quis se colocar como um deus. E nessa que ele quis se colocar como um deus, lá em Jerusalém é um local que é a sede central desse sistema onde Lúcifer comandava. Lúcifer se assentou no monte, um monte de Deus que fica lá em Jerusalém, e ele estava sob o comando de 607 mundos, e ele queria ser adorado. Então ele deixou o ego entrar dentro dele e começou a se sentir, e foi isso que fez ele vir à queda. É verdade, Silvio. Depois que dessa queda, quando Jesus, né, pediu autorização para os anciãos dos dias para poder prender Satã, internar Satã junto com Lúcifer, na verdade, nem Satã, nem Caligácia, nem Lúcifer, e depois que Jesus cumpriu a missão dele aqui na Terra, quando Jesus virou soberano desse universo, nenhum deles, nem Lúcifer, nem Satã, nem Caligácia, não puderam se aproximar mais dos filhos de Deus. Foi proibido a aproximação deles dos de Deus. Então, gente, realmente foi uma queda terrível. Existiu 3 quedas nesse universo. A terceira queda e última foi essa de Lúcifer. Foi a queda pior, que mais trouxe prejuízos para esse universo. Então, Arcturizano, sobre o livro de Urântia, não fala sobre Lilith, mas existe várias histórias sobre Lilith, né? Que dizem que ela é a mãe dos demônios. Existem várias histórias. No livro de Urântia, não vi nenhuma passagem até agora, até onde eu li, sobre Lilith. Então, gente, E é interessante que os 3, né, lá no deserto, Lúcifer, Satã e Caligácio, se uniram para tentar atrapalhar a missão de Jesus aqui na Terra. E Jesus, mesmo em um corpo humano, ele conseguiu vencer os 3 lá no deserto. Isso porque estava em corpo humano. Imagina se ele tivesse no corpo mesmo de Micael,
Se ele quisesse, o que ele faria com esses três? Mas como Jesus é misericórdia e é amor, ele deixou passar todo esse tempo para resolver com os anciãos dos dias para saber qual seria o julgamento deles. Porque Jesus, ele tinha esperança que eles se arrependessem ainda. Porque a intenção é que se arrependessem, por isso que ele deu muito tempo. Mas, infelizmente, eles não se arrependeram. É verdade, Silvia, é isso mesmo. Aquele que é de Deus, guarda-se o maligno, não toca nele. É isso mesmo. Então, gente, a fé e o amor e a caridade são as armas que nós temos contra Caligástia. Caligástia, o antigo príncipe planetário que está aqui na Terra, apenas ele tem ação sobre a humanidade ainda. Só Caligástia, que está aqui na Terra ainda. Só que ele perdeu o cargo de príncipe planetário na época da queda. Só que é ele quem é o diabo desse planeta, aqui da Terra. Lúcifer e Satã não têm mais acesso a nós, aqui na Terra. Totalmente o acesso. Ele só tem acesso ao ser humano e pode destruir o ser humano só se o ser humano der espaço para ele. Aí ele consegue atuar, porque ele é o príncipe desse mundo, é o príncipe caído, mas ele é o diabo desse planeta. Então, se o ser humano usar o próprio livre-arbítrio para fazer o mal, Caligástia consegue entrar na vida da pessoa e estragar a vida da pessoa. Agora, se o ser humano fizer o bem, andar nos caminhos da luz, Caligástia não tem poder nenhum sobre nenhum ser humano. É verdade, Silvia. Tudo depende de nós. Se nós não dermos brecha, o mal não nos pega. E Caligástia, ele tem os assistentes dele, né? Os braços direitos dele aqui na Terra. Tem um que se chama Abaddon. Tem o outro que se chama Beelzebul. Todos esses seres que vocês conhecem aí, famosos, que os outros falam aí, são tudo ajudantes de Caligástia. Então, gente, o interessante é que quando Jesus cumpriu a missão dele aqui na Terra, de morrer na cruz, Gabriel de Salvington, o que ele fez? Ele veio até a Terra e prendeu todos os filhos rebeldes que ficaram do lado da rebelião, que estavam aqui na Terra. Ele pegou, acorrentou todos os filhos rebeldes para que eles não atrapalhassem a vida do ser humano. Então, quem está solto é Caligástia, Abaddon, Beelzebul e alguns outros que são, digamos assim, mais fracos. Os mais terríveis, Gabriel prendeu eles, tentou. Aí tem aquela parte da Bíblia que fala assim, né? Aqueles anjos que perderam seus principados foram acorrentados, né? Desceu um anjo do céu e acorrentou e os prendeu na escuridão do abismo até que chegasse o dia do juízo. Então, essa passagem está falando sobre isso. Gabriel de Salvington acorrentou esses seres que poderia trazer um grande prejuízo para a evolução do ser humano aqui na Terra, para que eles não interferissem no processo evolutivo do ser humano. Gabriel teve grande importância em tudo isso que aconteceu. Ele tem sido o verdadeiro braço direito de Jesus nesse universo e tem agido com valentia contra esses seres da escuridão. Então, gente, as religiões não dão para Gabriel o verdadeiro mérito que ele merece. O que as religiões falam sobre Gabriel? Gabriel apareceu para Maria e anunciou que Jesus ia vir na Terra.
Gabriel apareceu para José e deu algumas orientações para José. Nas religiões fala muito pouco sobre Gabriel, e na verdade ele tem uma importância muito maior nesse universo do que as pessoas pensam. Ele é o braço direito de Jesus nesse universo. Gabriel é o brilhante estrela matutino. É o único brilhante estrela matutino que tem nesse universo. Segundo o livro de Urântia, Jesus e a ministra divina, eles poderiam criar apenas um ser brilhante estrela matutino dentro do seu universo. Existe um brilhante estrela matutino dentro de cada universo. Então, quer dizer, existe um ser igual a Gabriel dentro de cada universo. Apenas um. Não é igual a anjos que se cria milhares de anjos da mesma espécie. Gabriel é o único e é o braço direito de Jesus nesse universo e administra todo esse universo. Então é algo muito profundo tudo isso. É verdade, Silvia. Em nenhum momento, gente, Jesus falou sobre religião. Jesus só disse: amai a Deus acima de todas as coisas e amai ao próximo como a ti mesmo. A religião é a caridade. Isso que Jesus disse para nós aqui nesse mundo. Então, como eu disse ontem, né? Gabriel fica responsável por administrar o universo e por também ser geneticista. Quando precisa haver algum tipo de julgamento, ele que toma frente e leva para os anciãos dos dias o que está acontecendo no universo, para os anciãos dos dias resolver o que será feito. Alguém pode estar pensando assim: como assim, Ezequiel? Que história é essa de ancião dos dias? Os anciãos dos dias que decidem quem vai ser extinto do universo quando faz alguma coisa grave, igual Lúcifer fez? Sim, os anciãos dos dias foram criados justamente pela Trindade para cumprir essa missão. A Trindade é o Pai universal, o Filho eterno e o Espírito infinito. Criaram os anciãos dos dias para que os anciãos dos dias tivessem autonomia para serem responsáveis pela justiça dos universos. Se algum comete uma rebelião igual e não se arrepende pela rebelião, os anciãos dos dias são responsáveis por julgar para decidir o futuro daquele ser, se ele será destruído ou se ele será perdoado. Só que os anciãos dos dias, eles não se precipitam para destruir ninguém. Eles esperam muito tempo, milhões de anos, esperam muito tempo para ver se aquelas pessoas se arrependem. Porque eles são justos, eles agem com justiça. Espera para ver se aquele ser se arrepende. Por isso que Lúcifer teve todo esse tempo, para ver se se arrependia e voltava atrás, para ser perdoado por Sananda. Só que Lúcifer não aceitou o perdão de Jesus, então passou tempo suficiente e o decreto é esse: será aniquilado tanto Lúcifer quanto Satã se não se arrepender dos seus atos até chegar o dia da aniquilação. Então, quer dizer, até chegar o dia de ser aniquilado, ainda tem o tempo para poder voltar atrás. Só que tudo indica que eles não voltarão atrás, porque então eles serão extintos do universo mesmo. Ana Andrade, muito obrigado pela rosa. A Regina escreveu: tem gente que está dentro da igreja e praticando mal. É verdade, Regina. Tem bastante isso mesmo. Então, gente, a misericórdia de Deus é tão grande. Tudo isso, todo esse tempo, toda essa misericórdia
Isso já é um plano do Pai Universal, é um plano da fonte, de criar esses seres para jogar dessa forma, porque a intenção do Pai Universal é que a misericórdia prevaleça. Ainda do paraíso e cheguem a ficar lá. Essa é a intenção do Pai Universal. Por isso, ele criou dessa forma todas as leis universais e criou seres competentes para fazer com que a lei flua da forma que ele quer. É verdade, Silvia. Por isso que Jesus não prega religião, porque na verdade a verdadeira religião é a caridade e amai a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então esta é uma passagem muito interessante, essa passagem aqui que foi explanada aqui nesta live sobre a rebelião de Lúcifer, porque realmente o livro de Urântia, ele com muitos detalhes. As religiões, elas não explicam com detalhe. Elas dizem apenas que um anjo caído se rebelou contra Deus. Eles falam só isso. Se rebelou um anjo contra Deus, só que eles não explicam quem é esse anjo. Só fala que se chama Satanás, o diabo, só que não fala quem é quem. Eles fazem uma mistura de tudo. Eles pensam que Lúcifer é o mesmo que Satã, eles pensam que Satã é o mesmo que diabo. E na verdade, gente, são 3 seres. Então, Silvia, essa sua colocação sobre o mal é uma colocação também interessante. E só que, como diz o livro de Urântia, o mal só existe em potencial. O mal, ele só existe quando a pessoa ela utiliza o seu livre-arbítrio para escolher o mal ao bem. Quando a pessoa, ela, na verdade, ela se afasta, né, dos desígnios do Pai Universal e quer colocar o seu próprio caminho à frente, né? Assim como Lúcifer fez. Ana Andrade, muito obrigado pela rosa. Lúcifer, ele quis ir contra o caminho de Sananda, Jesus, Caio de Nébado. Jesus é o pai de Lúcifer, segundo o livro de Urântia. Foi Jesus quem criou Lúcifer. Lúcifer, ele não conhecia o Pai Universal, ele nunca tinha visto o Pai Universal. Para ver o Pai Universal, tinha que ser uma ordem de seres muito mais elevadas que estavam ali na Ilha do Paraíso e também no universo Avona, no centro dos universos, que é o universo Avona. Então, Lúcifer, ele não estava nesse patamar, ele estava aqui no nosso universo Nébado. Então, ele nunca viu o Pai Universal, ele nunca viu a Trindade, e por ele não ter visto, ele pensava que quando Jesus dizia que existia um Pai Universal que tinha que ser adorado, Lúcifer pensava que era mentira de Jesus. E aí Lúcifer quis se rebelar, entende, gente? Genilson, então, tudo dá a entender com a leitura do livro de Urântia que Jesus é Arcanjo Miguel. Por quê? Porque o nome de Jesus no livro de Urântia é Micael. Micael de Nébadon, porque é Micael do nosso universo é Nébadon. O nome do arcanjo nos originais não é Miguel, é Micael. Então, o significado do nome do arcanjo Miguel é quem é semelhante a Deus. Jesus é Deus, só que Jesus, ele é um Deus Filho, não é o Deus universal, né? Jesus é um Deus Filho
de vários filhos de Deus. Então, Jesus é um Deus Filho Criador de um universo local. Então, ele é o Deus do seu universo, ele é o soberano do seu universo. Ele é o ser mais elevado dentro do seu universo. Apenas dentro do seu universo. Existem muitos universos. Cada filho criador é soberano dentro do seu universo local. Só que acima do soberano do universo local existe o super-universo. E quem que são soberanos do super-universo? Os anciãos dos dias. Os anciãos dos dias são aqueles seres tão evoluídos que eles têm direito, acesso ao universo central, que se chama Avona, e têm acesso também à Ilha do Paraíso, que é onde o Pai Universal e a Trindade está. Então, os anciãos dos dias são aqueles com quem Jesus pede conselho. Jesus vai até lá e pede conselho quando precisa se aconselhar sobre algum assunto difícil. Universo local, e os anciãos dos dias aconselham. Jesus também tem um irmão que é conselheiro dele, que se chama Emanuel, que também está mais próximo da Ilha do Paraíso. Ele está bem perto da Ilha do Paraíso, ali próximo também do universo Avona. Deixa eu ver, Genilson escreveu: e por que ele não usou esse nome quando veio judeu e sim Yeshua? Então, Genilson, Micael é o nome dele cósmico. É como ele é chamado pelos seres. Yeshua é a forma como ele é chamado como judeu aqui na Terra, entende? Nilza Alves, boa tarde. E sobre essas abduções e naves que muitas pessoas dizem ter visto, o que tem a dizer? Nilza, isso tudo são manifestações extraterrestres de seres de outros mundos que estão aqui na Terra. Alguns para aprender com a multiplicidade de vida que tem aqui no nosso mundo, porque aqui é um planeta versátil, é um mundo onde tem muita vida de várias espécies, biológica, bacteriana, inseto. Existem vários extraterrestres que vêm aqui para estudar o nosso planeta. E existem vários extraterrestres que vêm aqui para ajudar na nossa evolução espiritual, assim como tem muitos que querem atrapalhar nossa evolução também. Então esse é o motivo desses avistamentos de OVNIs e abduções. Então, gente, como eu estava dizendo, então os anciãos dos dias são aqueles que têm autoridade para interferir tanto no seu superuniverso, aonde ele está, como em todos os outros universos, inclusive no nosso universo aqui de Nébadon, e cada um dos filhos Micaéis, que são igual a Jesus, que estão em seus universos que eles criaram, se aconselham com os anciãos dos dias, porque os anciãos dos dias foram criados justamente para isso, para ajudarem os Micaéis dos seus mundos conseguirem administrarem os seus universos. Entende? É lógico, um Micael de Nébadon, no caso Jesus, que é de Nébadon, se não quiser, não precisa pedir orientação para nenhum ancião dos dias, porque ele já é o Deus do seu próprio universo e soberano do seu universo. Mas, como eles sabem que os anciãos dos dias são seres muito... Esses Micaéis, eles gostam e se sentem bem em pedir conselhos para os anciãos dos dias, porque sabem que eles são seres muito elevados e que podem dar conselhos muito bons para eles. Então, justamente eles fazem isso. Mas se Jesus quiser, ele pode tomar qualquer decisão dentro desse universo, porque ele é o Deus desse universo.
ele pode tomar qualquer decisão sem pedir autorização para ninguém. Ele não precisa pedir autorização para ninguém se ele não quiser, porque ele já foi coroado pelo Pai Universal e pela Trindade como Deus do seu universo. Então, a partir do momento que recebe a coroa do Pai Universal, que é a fonte, ele tem total livre arbítrio para atuar como ele quiser. A forma que ele quiser agir dentro desse universo, ninguém mais pode falar nada, ninguém pode tirar a autoridade dele, porque ele já recebeu a autoridade do próprio Pai Universal da Ilha do Paraíso para atuar da forma que ele achar melhor. Por isso que na Bíblia está escrito, quando Jesus ressuscitou da morte da cruz, ele recebeu poder no céu e na terra para atuar como ele quiser. Só que dentro desse universo, né, que ele criou. Só que ele faz a vontade do Pai Universal. Por quê? Porque ele sabe que o Pai Universal é o máximo de sabedoria, o máximo de luz, o máximo de evolução. Então Jesus é sábio. Ele vai querer seguir a intenção do Pai Universal para que ele sempre agrade ao Pai Universal. Deixa eu ver se tem perguntas. É verdade, Silvio. A recompensa do pecado é a morte. É verdade, é isso mesmo. Genilson escreveu: a alma ou espírito humano pode ser destruído, deixar de existir? Genilson, segundo o livro de Urântia, nós ainda aqui na Terra não temos uma alma ainda. Nós estamos construindo a nossa alma aqui na Terra com as nossas atitudes. Quando a gente tem boas atitudes aqui na Terra e fazemos o bem, segundo o livro de Urântia, nós estamos construindo a nossa própria alma. Quando sairmos daqui da Terra e morrermos, nós iremos para o mundo das mansões, aonde ali será apagado da nossa memória todas as lembranças ruins, negativas que experienciamos aqui na Terra, e vamos continuar com as boas memórias, e dali para frente vamos continuar o nosso processo evolutivo. Então, Genilson, o Consolador que Jesus falou, o Espírito de verdade, ele é o Espírito que se chama no livro de Urântia de ajustador do pensamento. No momento que Jesus morreu na cruz, ele trouxe do Pai Universal, o Espírito que se chama ajustador do pensamento. É um ajustador que nos guia e nos direciona e que sempre faz ajustes na nossa mente para que nós possamos ficar cada vez mais alinhados à vontade do Pai Universal. Um espírito ajustador do pensamento é como se ele fosse um fractal do Pai Universal entrando dentro dos universos locais, porque existe 7 trilhões de universos existentes. O Pai Universal, ele manda um espírito ajustador para cada um dos seres que existem dentro de todos os planetas e mundos habitados dentro de todos esses universos. Então imagina quantos espíritos ajustadores do pensamento o Pai Universal ele manda para todas as criaturas dele que existem dentro de cada um dos universos. A Nils, ela falou que está travando a live. Gente, como que está a live para vocês? Está travando? Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão conseguindo me ouvir bem ou está travando? Como está a live? A Ana Andrade escreveu que está bom. A Júlia escreveu, de vez em quando. Eu acho que é o sinal da internet aqui.
Então, gente, é assim, como sempre chega gente novas na live, eu vou precisar recapitular um pouco sobre a imensidão dos universos para quem é novo e está chegando agora e não tem noção ainda da grandeza dos universos. Eu vou fazer uma breve recapitulação para você na live entender o quão grande é toda essa estrutura ao qual é a criação de Deus. Então vamos lá. Existe o Deus que é o Pai universal, existe o Filho eterno e existe o Espírito infinito. Segundo o livro de Urântia, é assim que funciona. Eles formam a Trindade. Eles vivem na Ilha do Paraíso, que é a morada da Trindade. A Ilha do Paraíso é estacionária e fora do tempo e do espaço. É o único lugar que é estacionário e que é fora do tempo e do espaço. Existem 21 esferas sagradas. 7 esferas são do Pai Universal, 7 esferas são do Filho Eterno e 7 esferas são do Espírito Infinito, totalizando 21 esferas. Essas 21 esferas, elas iluminam a Ilha do Paraíso, aonde é a morada da Trindade. Em volta das 21 esferas, o universo central que se chama Avona. Em volta desse universo central que se chama Avona, existe 7 super-universos. Estamos localizados dentro do 7º super-universo, que se chama Orvorton. Dentro de um super-universo, existe 10 setores maiores, que são 10 universos grandiosos. Dentro de cada um desses 10 universos, dentro desses 10 universos maiores, que são 10 setores maiores, existe 100 mil... Gente, o número de cabeça não vou lembrar exatamente, tá? Não sei se é 100 mil ou se é 100 milhões. De cabeça não vou lembrar, mas é alguma coisa assim. Se eu não me engano, deve ser 100 mil universos menores. Dentro dessa estrutura de 10 universos maiores, tá? Então, o que acontece? Existe entre esses 100 mil ou 100 milhões, alguma coisa assim, que eu não me lembro, vai estar o nosso universo aqui, que se chama Nébadon. Esse nosso universo Nébadon é o universo que foi criado por Jesus. Então, segundo o livro de Urântia, o nome de Jesus é Micael, como já falei várias vezes nessa live. Micael é o nome de Jesus no livro de Urântia. Ele é chamado de Micael de Nébadon porque ele é o Deus desse universo que se chama Nébadon. Então, a central desse nosso universo aqui, de Nébadon, se chama Salvington, aonde é a morada de Jesus. Quem mora ali é Jesus e a ministra divina, que é co-criadora junto com Jesus. Jesus junto com a ministra divina, que é o espírito materno do nosso universo, criam os mundos e os seres existentes. É lógico, não só eles, né? Existem vários seres que criam, que co-criam junto com eles, como Gabriel de Salvington, que também reside ali em Salvington, como os portadores da vida. Então, existem vários seres
de ordens muito elevadas que ajudam na correção tanto dos mundos como da vida. Os portadores da vida semeiam a vida nos planetas que são criados e eles ficam ali por muitos anos observando a criação daquelas vidas. Então tudo isso é muito bem administrado no universo. Não é nada mágico igual as religiões colocam para as pessoas. As religiões colocam as coisas como se fosse um passe de mágica e tudo aparecia. E na verdade, durante tudo tem uma explicação lógica para que nós possamos entender de uma forma consciente e racional. Genilson escreveu: então, porque Jesus disse, eu vou para onde o Pai está, e assentou-se à destra de Deus. Então, o que acontece? Todos nós, nos universos, todos nesse universo estamos em um caminho ascensional e ascendente. Todos nós nascemos aqui, primeiro como seres animais. Aqui na Terra, gente, nós somos vistos pelo cosmos como seres animais. Seres animais. Quando nós sairmos daqui, desse estágio animal, e irmos para o mundo das mansões, nós vamos começar o nosso processo ascensional e evolutivo ascendente. Então nós vamos crescendo, passando por vários mundos, até um dia chegar na Ilha do Paraíso, que é o nível máximo aonde o ser humano, aonde a vida inteligente pode chegar. Jesus, quando ele disse, cadê a pergunta dele? Deixa eu lembrar, cadê? Então, porque Jesus disse, eu vou para onde o Pai está. Por esse motivo, é um caminho ascensional. Jesus, ele também, tanto é que antes dele ser o dono desse universo, ele tinha autoridade nesse universo, mas ele ainda não era o dono. Ele representava o Pai nesse universo e administrava para o Pai esse universo de Nébado, que foi o universo que ele mesmo criou, só que para ele ter direito de ser dono, ele precisaria ter autorização do Pai. E para ele ter autorização do Pai, ele precisaria cumprir os desígnios e a vontade do Pai. E para ele cumprir as vontades do Pai, ele precisaria passar pelas 7 auto-outorgas, que são as 7 missões, a qual ele veio realizar em 7 mundos diferentes, e o último foi a Terra. Quando Jesus terminou a missão dele aqui na Terra, o último mundo, quando ele ainda estava na Terra, ele disse para os discípulos, eu vou para o Pai. Por que ele disse isso? Porque ele sabia que quando ele cumprisse essa missão aqui na Terra, ele iria até a Ilha do Paraíso, aonde o Pai está, para receber das mãos do próprio Pai o direito de ser Deus desse nosso universo aqui de Nébado. Ele recebeu o certificado do próprio Pai. Agora você é o Deus absoluto desse universo que você criou, de Nébado. Então ele precisaria da autorização do Pai. E para ele ganhar a autorização do Pai de uma forma legítima, ele precisaria cumprir as 7 auto-outorgas determinadas para que ele ficasse soberano desse universo. Então ele chegou até lá, recebeu do Pai, sentou à direita do Pai, recebeu das mãos do Pai autorização para ser soberano no seu universo, Nébado, e depois voltou para o seu universo para continuar administrando o seu universo. Então, Jesus, ele se transformou em soberano. A Silvia escreveu centenas de universos locais, cerca de 1 bilhão de planetas habitados. É verdade, Silvia. Então, gente, deixa eu ver se tem mais uma pergunta. E nesse lugar aí onde você diz
tem Jesus e uma ministra. Isso mesmo, Genilson. Tudo, Genilson, na criação tem a participação masculina e a feminina. São duas polaridades que se integram, o yin e o yang. Duas polaridades que simboliza a energia feminina, o yang, a energia masculina. Então, tudo na criação tem as duas polaridades. Tem a polaridade masculina e a feminina. Jesus simboliza a polaridade masculina na criação desse universo e dos seres nesse universo. A ministra divina simboliza a polaridade feminina, simbolizando o yin e o yang. Entende? Então, sempre tem os dois, o masculino e o feminino, o sagrado feminino e o sagrado masculino. Por que você acha que o exemplo que nós temos de vida aqui na Terra é macho e fêmea entre os animais, é masculino e feminino entre homens e mulheres? Por quê? Porque tudo é criação nesse universo de Jesus e é tudo semelhante a Ele. Toda a criação, ela parte do pressuposto de quem é Jesus e quem é a ministra divina, que são os criadores desse universo. Jesus, ele representa o Pai universal. A ministra divina, ela representa o Espírito infinito. Pode-se dizer também que Jesus representa o Filho eterno. Pode-se dizer isso também. Então, é muito interessante as pessoas terem esse conhecimento. O problema é que as religiões, elas fantasiam muito as coisas. Elas fogem da lógica. Elas fogem da realidade. Elas trazem uma visão mágica e fantasiosa, onde as pessoas acreditam naquilo e pegam aquilo como se fosse uma verdade absoluta. Genilson escreveu: mas você falou que a gente não tem espírito. Então, o kardecismo está errado? Olha, o que eu estou apresentando aqui é a visão do livro Durante. Eu não estou dizendo se é certo ou se é errado esta visão que eu estou apresentando. Assim como não estou dizendo se o kardecismo é certo ou errado, o que eu estou dizendo é o seguinte: tudo é crença. Tudo é crença. Apesar de nossas crenças, existe uma verdade absoluta, que é a verdade universal. Agora, vamos saber qual é a verdade universal no dia que nós morrermos e passarmos para o outro lado e vermos com os nossos próprios olhos. Agora, o que eu estou dizendo aqui é que de tudo que eu já li até hoje, o livro de Urântia faz mais sentido e tem mais fundamento e tem respostas para as dúvidas ao qual ninguém encontra resposta com leituras em outros livros. Genilson escreveu: Jesus é a verdade e a vida. Genilson, você ainda escreveu incompleto, porque você esqueceu de escrever também o caminho. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você esqueceu de escrever que ele também é o caminho. E Jesus, ele é mesmo o caminho e a verdade e a vida. Porque se ele é o representante do Pai universal nesse universo, e se ele é o dono e criador desse universo, Jesus, lógico que ele é o caminho, a verdade e a vida. Porque todos aqueles que seguir os ensinamentos de Jesus irão um dia chegar até onde está o Pai, na Ilha do Paraíso. E essa é a meta de todas as criaturas inteligentes. Ascensionar, 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 passar por mais de 1 bilhão de esferas, de universos, de mundos, de planetas, para poder um dia chegar
nas portas da ilha do paraíso. Isso que o livro de Urântia ensina. Se as pessoas pensam que morrer aqui na Terra já vai para o céu direto, ou vai para o inferno, estão totalmente enganados. Por quê? Segundo a profundidade da explicação do livro de Urântia, quando morre, vai para o mundo das mansões e ainda continua passando pelos níveis dos mundos das mansões, sai do primeiro nível, quando evolui, vai para o segundo, vai para o terceiro, vai para o quarto, quinto, sexto e sétimo. Então, quando se fala nas religiões de 7 céus, estão falando, gente, são dos 7 níveis das mansões. As pessoas pensam que quando sai da Terra, vai direto para a Ilha do Paraíso, onde Deus está. As pessoas estão completamente enganadas. Elas vão para os mundos das mansões, passar pelos 7 níveis que existem nos mundos das mansões, vão passar por várias áreas de estudos lá nos mundos das mansões. Quando sai do mundo dos mundos das mansões, entra lá em Jerusalém. E aí, quando a pessoa entra em Jerusalém, a pessoa é bem recebida lá por aqueles seres que estão lá em Jerusalém. E aí, dali, a pessoa continua seu progresso evolutivo. Então, as pessoas vão ter que andar muito ainda por esse universo, até conseguir sair desse universo para entrar no nosso 7º superuniverso, para depois chegar no universo central Avona, para depois chegar na Ilha do Paraíso. Então, são mais de 1 bilhão de mundos que teremos que passar. Isso pode levar milhões de anos ou até mais para chegarmos à Ilha do Paraíso, aonde é o verdadeiro paraíso de Deus. Então, o Genilson está falando sobre as colônias, sobre os livros escritos por André Luiz e por Chico Xavier. Então, Genilson, olha, depende, você segue a crença que você quiser seguir, cada um que está aqui segue a crença que quiser. Se você quiser seguir o Espiritismo, fique à vontade, siga, não tenho nada contra, até acho muito legal os ensinamentos do Espiritismo. Se você quiser seguir a religião católica e evangélica, fique à vontade. Se quiser seguir qualquer religião, todos são livres para seguir suas religiões. Eu estou trazendo esta visão do livro de Urântia, porque de todas as visões que eu tive acesso até hoje sobre religião, apesar que o livro de Urântia não é religião, tá, gente? É um conhecimento que foi trago para a humanidade. De tudo que eu já ouvi até hoje, para mim, faz mais sentido o livro de Urântia do que qualquer um desses outros ensinamentos que eu já tive até hoje. Genilson escreveu: eu sou espiritualista e estudo tudo em busca de conhecimento. Então estamos falando a mesma língua, porque eu também sou espiritualista, estudo de tudo em conhecimento. Tudo aquilo que faz sentido para mim, eu pego. Aquilo que não faz sentido, faço filtro e descarto as informações que para mim não faz sentido. Só que deixo claro que ainda não li por completo o livro de Urântia. Estou ainda em processo de leitura. Então tem muita coisa que eu ainda vou ver, que eu ainda não vi no livro. Mas o que eu tenho visto até agora, tudo que eu tenho visto aqui até agora, para mim tem feito sentido. E se for para mim escolher uma verdade, para mim, uma verdade, eu prefiro me apoiar no livro de Urântia do que nas religiões que nós conhecemos nessa terra, tá? Porque ela tem fundamento, ela tem muito mistério, o livro de Urântia,
e faz total sentido. É um livro totalmente inteligente, um livro totalmente que traz comprovações científicas de coisas que os cientistas nem tinham equipamentos na época para detectar. E o livro de Urântia antecipa muitas descobertas científicas antes dos cientistas pensar em descobrir. Então, gente, traz várias descobertas científicas antecipadas, traz vários mistérios sobre o universo, traz vários mistérios sobre Deus. Então, Genilson, Fundação Urântia é uma organização que juntou os escritos do livro de Urântia e montou o de Urântia. Eles reuniram, os papiros sobre os escritos do livro de Urântia, montaram o livro de Urântia. O livro de Urântia já estava pronto desde 1931, mas esperaram passar a Segunda Guerra Mundial para publicar o livro de Urântia apenas em 1955, na língua inglesa, onde depois foi traduzido para outras línguas, para outros países, e temos essa tradução nossa aqui, ao qual lemos em português. Aí alguém pode pegar aquilo que eu falo, Gente, vocês têm que ler a Bíblia nos originais do hebraico, porque as traduções em português não são corretas, porque tem muitos erros de traduções. Aí alguém pode querer usar isso contra mim com o livro de Urântia. Mas antes que alguém faça isso, já vou dar-lhe a resposta para que não chegue nesse ponto. O livro de Urântia, a língua original dele é a língua inglesa. Todas as palavras que as pessoas quiserem traduzir do inglês para o português, nós conseguimos. Agora é diferente do hebraico. O hebraico, existem palavras que não tem como traduzir para o português. É por isso que eu digo que a Bíblia, quando ela foi traduzida do hebraico para o grego e para o latim, e depois para o português, as pessoas precisam entender que existem escritos em hebraico que não tem como traduzir para a língua portuguesa. E nesse processo de tradução para o português, o que fizeram os tradutores? Eles deram sentido para o texto de acordo com aquilo que eles acharam que era interessante colocar ali para complementar aquelas lacunas que faltavam ser preenchidas aonde não tinha como traduzir do hebraico para o português. Agora o livro de Urântia é diferente. A tradução do livro de Urântia, ela não foi do hebraico, ela foi do inglês para o português. E qualquer um pode traduzir qualquer coisa do inglês para o português de uma forma tranquila. Porque é fácil traduzir a língua inglesa para o português. Não tem nada que, nenhuma palavra que não tenha vogais que possa ser traduzida, entende, gente? É verdade, Silvia. A Silvia escreveu a grande maioria das palavras em hebraico ou qualquer língua oriental, muito sem tradução. É verdade, é isso mesmo. Então, gente, não tem como comparar uma tradução inglesa com uma tradução hebraica. Por isso que eu falo, se as pessoas quiserem falar de Bíblia, por favor, gente, sem debater, eu peço, por favor, debatem no hebraico, não debatem na língua portuguesa não, porque o tanto de falha de tradução que tem na língua portuguesa, vocês estão lendo uma coisa acreditando que aquilo é uma verdade absoluta, cheio de erros de tradução. Se quiser ler de verdade a Bíblia, lê no hebraico. Entende? Agora o livro de Urântia você pode ler na língua portuguesa tranquilo, porque foi traduzido do inglês.
Aí é outra coisa, é outra situação totalmente diferente. É verdade, Silvia, se a pessoa traduzir a Bíblia do hebraico, traduzir não, se ela ler a Bíblia no hebraico, ela vai ver que muita coisa está diferente da forma que está escrito em português, muita coisa. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. O que significa em hebraico Satanás, que as pessoas chamam aqui no Brasil, em hebraico se lê Satã, que significa por adversário. E deixa eu ver. Tiago escreveu: não era para você estar falando sobre este livro ao invés de falar mal da Bíblia. Tiago, eu não estou falando mal da Bíblia. Eu estou dizendo a verdade que as pessoas cegas não querem enxergar. Eu estou dizendo que a tradução original da Bíblia é em hebraico e as pessoas ficam lendo e colocando os dogmas religiosos na língua portuguesa, que parte da tradução portuguesa está errada. E as pessoas acreditam cegamente nessa tradução portuguesa que foi feita por João Ferreira de Almeida e pegam como se fosse uma verdade absoluta. Entende, Tiago? É isso que eu estou dizendo. Agora, eu não tenho culpa se você está preso em dogmas religiosos e acredita em tudo que o seu pastor ou seu padre fala na sua igreja. Tiago escreveu: tá, então fala sobre este livro do vídeo que tem de interessante nele. Então, o livro de Urântia tem muitas coisas interessantes. O livro de Urântia, ele tem antecipação de várias provas científicas que os cientistas descobriram só muito depois que o livro já tinha sido publicado. Então, o livro de Urântia traz muitas provas científicas muito antes dos cientistas descobrirem. O livro de Urântia, ele traz revelações sobre o universo, coisas grandiosas sobre multiverso, sobre a grandiosidade da criação. Dentro de pouco tempo para cá, os cientistas trouxeram a teoria do multiverso. Nessa teoria, eles mostram que não existe só esse universo nosso, mas existem vários universos paralelos. Então, mais uma prova. O livro de Urântia já falava dos multiversos, dos trilhões de universos que existem. Então, o que a ciência está provando, o livro de Urântia já falava faz tempo. Só para vocês terem ideia, gente. Fala no livro de Urântia sobre a evolução. Os cientistas descobriram sobre a evolução. O livro de Urântia fala que parte da genética humana veio das águas, dos mares. Cientistas, dentro de pouco tempo, descobriram que foi encontrado genes que têm a ver com o humano dentro nas águas. Então, gente, Genilson, Urântia é o nome da Terra, é o nome cósmico da Terra. Ele é chamado de Urântia, por isso o livro de Urântia, o livro da Terra. Então, gente, o livro de Urântia, ele já provava a existência de um dinossauro, que eu esqueci agora o nome desse dinossauro, que há pouco tempo atrás os cientistas descobriram um tal de dinossauro aí. Então, quer dizer, uma coisa que a ciência vem descobrindo agora, o livro de Urântia já falava há muito tempo antes. Então, esse livro não é um livro qualquer, é um livro revelado.
é conhecida como a Bíblia dos Pleiadianos, que veio para a Terra para trazer o conhecimento para a humanidade. Então, várias descobertas, as partículas de netrinos, sei lá como que fala, eu não lembro se fala netritos ou netrinos, eu acho que é netrinos. Os cientistas descobriram há pouco tempo essas partículas. O livro de Urântia já fala nessas partículas já muito antes dos cientistas descobrirem. Uma outra coisa também, o livro de Urântia já falava que o universo estava se expandindo e os cientistas descobriram isso há pouco tempo, que o universo se expande. A Silva escreveu, Ezequiel explica quem são os pleiadianos para o pessoal. Então, gente, os pleiadianos são seres extraterrestres que vivem em um planeta que se chama planeta Metária. Eles vivem orbitando as estrelas Pleiades. A sede dos pleiadianos fica na Federação de Alcione, aonde tem a Federação Pleiadiana ali. Os pleiadianos são seres altamente evoluídos. O chefe dos pleiadianos, ele se chama Ashtar Shera, é o comandante estelar da frota espacial e ajuda a colaborar com o processo de transição planetária e com a evolução ascensional da humanidade nesse mundo em que vivemos. Então esses são os seres pleiadianos, seres que têm aparência humana, assim como nós, mais altos do que nós, seres muito belos, são seres loiros, olhos azuis, brancos. Esses seres vibram uma frequência de quinta até a sétima dimensão, muitas das vezes chegam até a nona dimensão. São seres muito elevados, se comunicam muito com pessoas evoluídas que são médios por telepatia, têm poderes incríveis de telecinese, levitação. São seres que muitas das vezes aparecem com OVNIs aqui no nosso mundo para ajudar a humanidade na evolução e contribuir com o processo da expansão da consciência e transição planetária do nosso mundo, para ajudar a humanidade na evolução e contribuir com o processo da expansão da consciência e transição planetária de todo esse nosso planeta. Então esses são os seres pleiadianos ao qual eu faço parte e estou aqui na Terra também para cumprir a minha missão. Então, o livro de Urântia é tudo isso, gente, que eu disse, aonde ele já provava tudo isso que eu falei aqui. Na verdade, o mistério do porquê esse universo está expandindo é porque esse universo ele não está totalmente formado ainda. Ele ainda está em processo de formação. Esse universo, ele ainda está sendo criado, estrelas e novos mundos. Por isso que ele está se expandindo, porque a obra de Jesus, ela não parou. Ela ainda continua crescendo no universo. Jesus, junto com a ministra divina, eles continuam criando esse universo. Continuam o processo de criação. Por isso que o universo está se expandindo. Genilson escreveu, os pleiadianos também são racistas, loiros de olhos azuis e por isso são bonitos, não tem nenhum negro lá não. Então, Genilson, o que acontece? Diferente do nosso mundo aqui na Terra, cada mundo evoluído, ele tem a sua própria raça, a sua própria espécie. Entende? Não podemos comparar a Terra com outros mundos, com mundos mais evoluídos. A Terra é um mundo aonde somos seres primitivos aqui. Estamos em um mundo aonde somos considerados animais ainda, perante os outros seres do cosmos. Cada mundo evoluído existe seres de uma espécie, de uma raça. O planeta Metária é o mundo desses pleiadianos que eu falei.
são seres apenas daquela forma. O mundo dos sirianos felinos são um mundo que só existe felinos. Entende? Cada mundo existe a sua espécie. O mundo que é diferente é o planeta Terra, que existe essa diversidade de espécies e de raças diferentes. Os planetas mais avançados e evoluídos são os mundos de luz e vida, aonde já estão totalmente diferente da Terra. Lá não existe guerras entre eles, lá não existe problemas econômicos. É totalmente diferente. Genilson, aí vai depender muito do estágio evolutivo do ser humano para poder encarnar em um mundo desse. A pessoa tem que evoluir muito. Não é qualquer um, não é de qualquer jeito. Entende? Então, gente, lembrando, segundo o livro de Urântia, nós somos considerados como animais. Segundo o livro de Urântia, a gente vai evoluir conforme o nosso esforço aqui nesse mundo, vamos crescer espiritualmente, seres espirituais. Antes de nós sermos seres espirituais, seremos seres mononciais, que é o intermediário entre os seres carnais e os seres espirituais. Genilson escreveu: então, acredito que os humanos vai tudo pro umbral mesmo, porque aqui só tem gente ruim. Então, eu acredito que a maioria vai para o umbral, a maioria. Aqueles que praticam mal, a maioria vai tudo para o umbral. Eu creio nisso. Mas não é todos. Não podemos generalizar todos, porque existem muitas pessoas evoluídas aqui. E essas pessoas irão conseguir encontrar lugares bons de acordo com o processo de evolução. Nós precisamos ter pensamentos positivos. Se nós tivermos pensamento negativo, automaticamente nós iremos para o umbral. Por quê? Porque nós vibramos na frequência negativa. E a frequência em que a gente vibra, a gente atrai por semelhança. Então, quer ir para bons lugares? Façam coisas boas e imaginem e se sintam que vão para bons lugares. Aí vibrarão nas frequências ideais. A Regina escreveu: a maioria vai passar pelo umbral, direito à salvação se quiser. Então, Regina, se as pessoas se arrependerem, né, dos seus erros, serão perdoadas por Jesus e alcançarão misericórdia e terão chance de evoluir, mesmo quem cair no umbral. Agora, quem não evoluir e não se arrepender dos seus erros, infelizmente, ficará preso no umbral. E dependendo da gravidade do erro que fizer, se for erros muito gravíssimos, poderá até ser extinto da existência. Aí depende muito do Então, gente, estamos chegando a quase 2 horas agora de live. Peço para vocês curtirem a live, compartilharem. Se tiverem perguntas, esse é o momento para perguntas. Alguém aqui tem alguma pergunta?
Então, gente, aqueles que tiverem um contato mais próximo comigo, entra no e-mail que está aqui no meu perfil, entra no e-mail, me chama por e-mail, me passa seus WhatsApp por e-mail, eu vou estar adicionando o WhatsApp. Tem o grupo do WhatsApp, se entrar no grupo do WhatsApp, coloco no grupo. Essa live já está indo completar 2 horas de live. Eu acredito que já está bom, né? Não sei se vou fazer mais live hoje ou se vou fazer amanhã, ainda não tenho certeza, eu vou estar vendo isso ainda. Mas eu agradeço cada um de vocês que participaram da live. Que todos vocês tenham uma excelente tarde. Fiquem todos com Deus. Tenham uma excelente tarde. Namastê a todos.